Estimado Monsenhor Chamel, participando conosco nesta celebração. Cumprimento também as religiosas filhas de Jesus e a você, caro irmão, irmã, que está acompanhando esta celebração da Eucaristia através das redes sociais. Hoje, a nossa igreja está celebrando a solenidade, a festa de São Pedro e São Paulo. A igreja no Brasil, depois de ter pedido à congregação para a liturgia, que esta solenidade fosse transferida para o domingo mais próximo da festa de São Pedro. É nesse sentido que nós estamos fazendo memória desta grande solenidade, a festa desses dois apóstolos da igreja, destas duas balizas da nossa igreja, e hoje também, lembrando de maneira especial, um dia que nós somos chamados, não só no dia de hoje, mas de trazer no nosso coração a figura do Papa Francisco, este representante de Cristo na nossa igreja. Para entendermos bem esta solenidade, nós somos chamados sempre a recorrer à palavra de Deus, esta palavra que nos questiona, esta palavra que nos interpela. E no Evangelho de hoje, na Boa Nova, nós ouvimos quando o evangelista fala que Jesus convidou a comunidade apostólica para ir a Cesareia de Filipe. Cesareia de Filipe, um lugar muito nobre, um lugar muito bonito. Se nós olharmos em todo o mapa da Palestina, nós vamos ver que lá nasce o Rio Jordão, o rio sagrado para o povo. Quando César era o grande imperador, ele colocou o seu nome naquele lugar, Cesareia. Depois, quando Filipe foi tetrarca naquela região, ele também acrescentou o seu nome, Cesareia de Filipe. Um lugar calmo, um lugar tranquilo, afastado dos grandes centros da época. Chegando lá, naquele lugar, que era sonho de muitas pessoas, Jesus conversa com a comunidade apostólica. E Jesus faz dois questionamentos. O que as pessoas falam a meu respeito? Vocês que estão diretamente com as pessoas no convívio, o que eles estão falando a respeito de mim? De repente, os apóstolos começam a falar. Jesus, nós estamos escutando que você é João Batista, porque João Batista teve um papel muito importante dentro da história da salvação. Foi lá para a comunidade dos essênios, na região de Kibet Qumran, se preparou, aprendeu o batismo de água, aprendeu gestos de purificação e foi para as margens do Rio Jordão e começou a batizar as pessoas, exigindo um comportamento ético diferente. E muitos entendiam, pode ser o Messias, então Jesus está comparado com João Batista. Aí Jesus não ficou contente e perguntou de novo, o que estão falando a meu respeito? De repente, um outro discípulo fala, olha Jesus, dizem que você é Elias, o pai do profeta. E na mentalidade do povo, na cultura, eles diziam, um dia Elias vai ressuscitar. Porque Elias teve uma grande responsabilidade de mostrar em nome de Deus como um profeta, quebrando a própria idolatria.
Acabe, um grande rei, que era o representante das coisas temporais e espirituais, casou-se com Jezabel, que era de uma outra região, era da Fenícia. E Jezabel, ela trouxe toda a cultura do deus Baal, do deus da fertilidade, para o povo israelita, e o povo ficou sem saber, será que é o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, ou o Deus da fertilidade? Aí surge Elias, o grande profeta, que vai lá, questiona, Jezabel quer a sua cabeça, ele foge e volta de novo. Estava no coração, na mente das pessoas, esse grande profeta falando que era Jesus, comparando que era como Elias. Jesus não ficou contente, Jesus pergunta de novo, o que estão falando a meu respeito? Daí alguém levanta e fala, Jesus, estão comparando você como Jeremias, um profeta, um sacerdote que teve a responsabilidade de questionar os sacerdotes. Alguém que queria casar, alguém que gostava de ir em enterros, alguém que gostava de ir em festas. De repente Deus chama para uma missão, você vai ter que falar com os seus irmãos sacerdotes que o culto, aquilo que eles estão fazendo, está errado. Jeremias, mas eu sou criança. Estava, olha, Jeremias é alguém importante. E Jesus não ficou contente. E aí Jesus, ele aprofunda a pergunta. O que vocês pensam a meu respeito? Depois de um silêncio, Pedro disse, tu és o Messias, tu és o Filho de Deus. Jesus responde para Pedro, olha Pedro, não foi a carne, não foi os homens que te revelou isso, mas o meu Pai que está nos céus. Naquele momento em que Pedro reconhece em Jesus como Messias, Jesus concede o poder das chaves para Pedro. Pedro, agora você vai ter o poder de desligar as pessoas e ligar as pessoas para junto da comunidade cristã. E uma interpretação eclesiológica deste texto vai mostrar algo diferente para nós. Você pode ligar, você pode afastar, você pode desligar, você pode redimitir as pessoas para a comunidade eclesial. E a partir daquele momento, Pedro recebe uma grande missão de ser vigário de Cristo. Pedro recebe a responsabilidade de conduzir a igreja de nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso que esta ligação da solenidade de hoje com esse evangelho vem mostrar também em relação ao nosso Papa. Desde Pedro, naquele momento em que ele reconheceu Jesus como sendo o Messias, o Filho de Deus, o enviado, até hoje, nós tivemos aí 266 homens, cada um com a sua natureza, cada um com a sua personalidade, cada um com o seu carinho, cada um com a sua inteligência, anunciando e cuidando, sendo representante de Cristo na igreja para cada um de nós. Então hoje, lembrando, fazendo uma releitura desse evangelho, nós somos chamados a entender esta grande missão, esta grande responsabilidade do vigário de Cristo. O Papa, que tem essa responsabilidade de conduzir cada vez mais a igreja, principalmente através de uma evangelização, de anunciar Jesus Cristo, a sua vida, a sua obra e o seu ministério. Então hoje nós somos chamados a lembrar do nosso Papa Francisco, que tem essa grande responsabilidade, é um sinal de esperança nesse tempo que nós estamos vivendo com grandes desafios
não só na sociedade, nas famílias, mas também na nossa igreja. E não podemos esquecer também que hoje nós celebramos a festa de São Paulo. São Paulo intelectual, é alguém que teve a oportunidade de estudar nas melhores escolas de Jerusalém, sabia muitas línguas, era um homem inteligente, e era quando começou a surgir o cristianismo, ele estava perseguindo os cristãos, e quando ele faz a experiência do Cristo ressuscitado, por isso que a igreja coloca ele para nós como apóstolo, porque ele fez a experiência do Cristo ressuscitado, de perseguidor, ele passou a ser um evangelizador, de anunciar cada vez mais. E na segunda leitura de hoje, nós ouvimos o seu testamento. No finalzinho da sua vida, depois de tanta riqueza que ele nos ensinou para estarmos mais próximos de Jesus Cristo, às vezes nós queremos citar São Paulo, esquecemos de Cristo, nós temos que lembrar sempre de Jesus juntamente com São Paulo. São Paulo não é mais importante que Cristo. Um grande pensador filósofo chamado Nietzsche, ele dizia: eu não entendo os cristãos, ao invés de falar de Jesus Cristo, fala de São Paulo. Mas São Paulo ajuda a gente a entender, com toda a sua teologia, com todas as suas cartas, os seus ensinamentos, aproximarmos cada vez mais de nosso Senhor Jesus Cristo. E o Evangelho, a segunda leitura de hoje, fala do testamento de São Paulo, né? Combati o bom combate, terminei a minha batalha, agora o que resta é a coroa da justiça. Porque ele foi um verdadeiro evangelizador, andou por tantos lugares. E se nós estamos aqui hoje, se você está na sua casa, no seu lar, na sua residência, saboreando da riqueza da palavra, graças a São Paulo, que foi um evangelizador, que andou por tantos lugares, dentro das metodologias, das ferramentas da sua época, e hoje a igreja dando continuidade com essas ferramentas para a evangelização, para que nós possamos cada vez mais acolher e plantar a palavra de Deus na nossa vida, no nosso coração. Prezados irmãos, hoje celebrando esta festa de São Pedro e São Paulo, lembrando de Pedro, aquele que recebeu a missão, as chaves para cuidar da igreja, nós possamos lembrar do nosso querido Papa e, por outro lado, sermos evangelizadores na família, onde quer que nós vamos construindo a nossa história de Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.